Muito prazer receber você aqui. Sempre bom quando a gente tem esse momento do culto e oração. Depois de celebração e de adoração a Deus. Depois de poder abrir o coração a Ele, de cantarmos, louvá-lo. É o momento de podermos abrir a palavra e permitir que Deus fale conosco. Nós vamos dar início hoje a uma experiência muito bacana. A nova série 7 Cartas. Nós vamos ouvir um pouco de conselhos de Deus à sua igreja. E nas próximas 7 semanas, eu tenho certeza que essa série tem o potencial de virar um pouquinho a chave da nossa experiência com Deus e de falar diretamente ao nosso coração. E por isso eu queria insistir com você, se programe para estar conosco durante essas 7 semanas, em que vamos acompanhar essa nova série que estamos iniciando hoje, as 7 Cartas. Vai ser muito bom poder ter essa jornada especial junto com você, através do texto bíblico e através desse tema tão importante, 7 cartas especiais que nós encontramos na Bíblia, que Deus envia a seu povo. Eu queria começar com a primeira dessas cartas hoje e fazer um convite para você ir junto comigo até o livro de Apocalipse, no capítulo 2, e nós encontramos do verso 1 até o verso 7, o texto dessa pequena carta, muito objetiva, direta, ao ponto, e que vai ser a reflexão que faremos juntos essa manhã de sábado. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Vamos ler juntos esta carta? Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não te arrependeres, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. João está na ilha de Patmos, ele é prisioneiro do Império Romano, e ele tem uma série de visões que vão compor o livro do Apocalipse. A primeira visão é uma visão de Jesus Cristo, e logo em seguida, no capítulo 1, verso 11, nós encontramos João recebendo uma ordem do próprio Jesus, dizendo que aquilo que ele estava para ver deveria ser escrito num livro e enviado às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí o nome dessas 7 igrejas que receberiam esse conjunto de mensagens. A primeira é a igreja de Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apesar de estudarmos um livro profético, altamente simbólico, estas 7 igrejas de fato existiram, eram igrejas reais dos dias de João, escrevendo o livro do Apocalipse. E elas ficavam todas numa região muito próxima. As 7 igrejas ficavam ali na Ásia, no litoral do Mar Mediterrâneo, no que corresponde ao atual território da Turquia. Para vocês terem uma ideia dessa região, da igreja mais ao norte, Pérgamo, até a igreja mais ao sul, Laodiceia, 220 quilômetros em linha reta. A grande maioria destas 7 igrejas, você conseguiria viajar de uma para a outra, numa distância, no máximo, de 80 quilômetros de viagem. Então, João recebe as visões, escreve isso num livro, essas mensagens, e um portador, provavelmente, sai ali da ilha de Patmos e vai percorrer essa região, entregando a cada um dos destinatários a carta com o conteúdo da visão de Jesus Cristo àquelas igrejas. Alguma coisa muito interessante aqui, nós encontramos na simbologia do Apocalipse o número 7. Nós temos as 7 estrelas, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas, 7 selos.
é uma constante no livro do Apocalipse. E o número 7 significa, em simbologia apocalíptica, perfeição, plenitude. Portanto, essas cartas, que são destinadas a 7 igrejas, podemos entender sim as 7 igrejas como a totalidade da igreja. E muitas vezes, quando estudamos o livro do Apocalipse, talvez você tenha acompanhado alguma reportagem na TV Novo Tempo, algum estudo, filmagens da região das 7 igrejas, e no estudo profético do livro do Apocalipse, como cada característica dessas igrejas correspondem ao desenvolvimento da história da igreja cristã ao longo da história. Bem, essa é uma forma de ver, e ela é apropriada por causa da parte profética e da simbologia. Mas nesta série, nós vamos estudar as igrejas reais. Como era a igreja de Éfeso? Por que Jesus está indicando àquela igreja local, histórica, as palavras da carta e de cada uma das outras 6 igrejas? E qual era o aprendizado, qual era o crescimento, o que Deus esperava no relacionamento com os cristãos dessas igrejas. E há um terceiro exercício que podemos fazer, é pensar na nossa igreja. Há um historiador cristão do 2º século depois de Cristo, depois que João já havia escrito o livro do Apocalipse, e ele deixou registrado nos seus comentários que quando João escreve a cada uma daquelas igrejas, ele fala a todas as igrejas. Ao longo de toda a história cristã, cada igreja local, cada igreja real, como a nossa igreja aqui, vive situações como as descritas nas 7 cartas. Por isso é importante aprender das lições de quem viveu antes de nós e das experiências que eles tiveram com Deus. Isso vai ser muito útil para a nossa própria experiência cristã e como igreja de Jesus Cristo também. Conhecendo um pouquinho sobre Éfeso, a destinatária desta primeira carta, Éfeso ficava então ali na região da Ásia, e ela era a capital do proconsulado romano da Ásia. Era a 2ª maior e mais importante cidade do período bíblico, ficava apenas atrás da capital do império, Roma. Nos dias de João, Éfeso contava com aproximadamente 250 mil habitantes. Era uma cidade muito grande para os padrões daquele período. Isso porque ela tinha o principal porto da costa asiática do Mediterrâneo, e ali era o canal de entrada de tudo que se produzia e de tudo que se comercializava no mundo. Não sei se você está familiarizado com uma cidade portuária e a vida que um porto traz para a cidade. Toda uma rede de comércio se desenvolve dos produtos que são transportados, um comércio para navios, um comércio para tripulação de navios, indústria acaba se formando, né? São Paulo foi formada pela indústria do café. Não produzíamos café no início, mas toda a produção de café passava pela linha de trem aqui em São Paulo. Então se desenvolveu uma indústria paulista para o café, de insumos e de transporte, e isso fez com que a nossa cidade crescesse muito e se tornou uma cidade completamente diferente do período anterior da República. E a mesma coisa com Éfeso, uma cidade que se desenvolveu muito. A cidade contém diversos edifícios muito grandes, que são encontrados apenas em cidades muito importantes do Império. Por exemplo, temos uma biblioteca, que é a Biblioteca de Celso, que existiu na cidade de Éfeso, e naquele período ela competia diretamente em grandiosidade e importância com a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Ela tinha 12 mil volumes em pergaminhos no acervo, e era um lugar de ensino, e um dos imperadores romanos foi sepultado nessa biblioteca, ele que havia sido o patrono do estabelecimento dela. O teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas, o teatro de Éfeso. Ele foi construído à encosta de uma montanha, então toda a parte da plateia foi esculpida na montanha, o palco tinha uma grande elevação e era uma estrutura fantástica. Era uma cidade que empreendia, era uma cidade que fazia muitas coisas. Estrabão, um historiador também do período romano, ele menciona que o imperador mandou uma escultura com a seguinte frase a respeito de Éfeso:
a mais ilustre de todas as cidades. Era uma cidade extremamente reconhecida no contexto romano, aqui do primeiro século. E o que ela tem a ver com a história cristã? Tem tudo a ver. Nós encontramos diversas referências já no livro de Atos à experiência dos cristãos, dos missionários cristãos na cidade de Éfeso. Você imagina quais foram os missionários cristãos que passaram por lá? Lembra do ano bíblico? Podia fazer daquele teste, né? Curiosidades e testes bíblicos. Perguntinha, quem foram os missionários cristãos do primeiro século, do livro de Atos, lá em Éfeso? Atos 18, versos 18 a 26, Áquila, Priscila e Apolo foram treinados por Paulo, e quando Paulo começa as viagens missionárias, esse é um grupo de missionários que vai àquela cidade. Um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 20, verso 31, Paulo passa 3 anos como evangelista em Éfeso. Afinal de contas, era a principal metrópole daquele período da história, comparado a São Paulo, Nova York, Tóquio. E assim que a perseguição chega em Jerusalém e os cristãos precisam sair de lá, grupos cristãos vão a Éfeso e começam um trabalho de evangelismo. Quando Paulo retorna, a igreja ainda não está fortemente estabelecida. A cidade de Éfeso tinha uma religiosidade muito forte. Ela também era um polo turístico religioso, por causa de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Era a principal religião, movimentava também um turismo e uma indústria religiosa. Muita gente vivia da escultura das imagens de Ártemis, ou para os romanos, Diana. E era extremamente difícil, no início, a evangelização e a cristianização. Paulo sai de lá depois de 3 anos e ainda não tem uma igreja forte estabelecida. Depois disso, nós vimos na série passada, O Aprendiz, que terminamos no último sábado. Paulo havia preparado Timóteo para ser o pastor da pequena igreja de Éfeso, que estava se formando, era uma grande promessa. Pouco tempo depois, João sai da ilha de Patmos, com a morte do imperador, ele é liberto, e ele vai ser o pastor e o missionário cristão em Éfeso, e é a cidade onde João morre. Ele foi o seu último pastorado foi na cidade de Éfeso. E no período do Novo Testamento, Éfeso se transforma na maior cidade cristã do início da história cristã. Da cidade de Éfeso começam a partir missionários para a região ao redor, e muito provavelmente cada uma das outras igrejas que nós vamos estudar nessa série nos próximos sábados foram plantadas ou são filhas, resultado do evangelismo e da missão que a própria cidade de Éfeso empreendeu na região ao redor, ali na Ásia Menor. Era uma cidade também muito importante para o cristianismo. Se tornou o berço dos primeiros pais da igreja, os primeiros grandes líderes cristãos que deixaram para nós um legado de escritos e de orientações sobre o cristianismo do início do primeiro século, do início do segundo século. Um outro detalhe interessante sobre Éfeso e os cristãos é que nós temos a última residência de Maria, mãe de Jesus, em Éfeso também. Você se lembra da cena na cruz? Nos seus últimos instantes, Jesus está ali, Maria está também ao pé da cruz, chorando a morte do filho. Ele olha para ela, João está ao seu lado, e ele diz, mulher, não chores, aí está o seu filho. E olha para João e diz, aí está a sua mãe. A tradição cristã nos traz que João cuida de Maria até os últimos dias de vida dela, e como ele foi para Éfeso, Maria também foi para Éfeso, e hoje nós temos ainda lá, nas ruínas da cidade, nós temos uma pequena casa, que a tradição aponta como a última residência de Maria. Ela morre em Éfeso e é enterrada nessa cidade. Não é à toa que na sequência de 7 cartas, a primeira igreja a receber uma carta de Jesus Cristo em Apocalipse, através de João, é a igreja de Éfeso, porque ela era a menina dos olhos da igreja cristã naquele momento da história. O que nós encontramos de informação importante sobre a igreja? Bom, a carta a Éfeso contém 4 elementos que todas as outras igrejas vão ter esses elementos nas suas cartas também. Toda carta tem um elogio,
uma condenação ou uma advertência, há um convite, um aviso da parte de Jesus e há uma promessa. Eventualmente, poucas cartas, um dos elementos está ausente e por uma razão muito específica e especial, nós vamos ver quando estudarmos essas igrejas, mas a carta de Éfeso contém os 4 elementos que permeiam todas as outras cartas. Um elogio da parte de Deus pela experiência cristã daquela igreja, uma advertência ou uma condenação, algo que precisa ser corrigido na experiência daquela igreja, um apelo e uma promessa. Para nossa sorte, Éfeso tem uma outra carta inteira no Novo Testamento que nos ajuda a compreender um pouco mais da experiência dos cristãos de Éfeso. É uma carta que Paulo escreveu, não apenas Jesus através de João, mas Paulo também escreve uma carta completa à igreja de Éfeso, que é a carta aos Efésios que nós temos no Novo Testamento. E por ela nós percebemos algumas coisas interessantes sobre a experiência daqueles cristãos em Éfeso. A primeira delas, nós encontramos no elogio que eles eram muito leais e fiéis à mensagem cristã. E nós encontramos em Efésios capítulo 4, que Paulo diz que essa igreja era rica na presença do Espírito Santo e que tinha diversos dons espirituais, e que esses dons espirituais foram responsáveis por edificar a igreja de Cristo naquela cidade. E essa é uma das grandes características que a gente precisa reconhecer na experiência desses cristãos, os cristãos de Éfeso, que eles, a semelhança de todo o empenho que como cidadãos de Éfeso, deram para o crescimento da cidade, com toda a disposição de trabalho, com toda a dedicação que eles tinham à cidade, eles transferiram isso para a fé cristã e eles construíram uma igreja forte, presente na comunidade e que se espalhou rapidamente. Isso a gente encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a presença do Espírito Santo guiando essas pessoas. Reconhecemos a nossa igreja como uma igreja espiritualmente forte, comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que trabalha, que se dedica, que serve e que leva o reino de Deus à frente. Essa é uma das qualidades da igreja que Jesus reconhece na igreja de Éfeso, e que cada igreja que compartilha dessas qualidades, Jesus Cristo também os reconhece como leais e trabalhadores. Eu vinha para cá hoje pela manhã, enquanto cruzávamos um dos bairros, de casa até aqui, bem próximo, estava com a Melissa no carro, a minha filha, e falei, olha, filha, aqueles ali que estão andando, aquelas 4 pessoas, eles são da igreja. Ela falou, são da nossa igreja? Eles estão indo a pé até lá? Eu falei, não, filha, eles não são da nossa igreja, mas eles são da igreja. Eles estão começando um trabalho agora. Daqui a pouquinho eles vão parar na frente de uma casa e eles vão conversar com as pessoas, vão perguntar se eles querem receber uma oração, se eles querem conhecer um pouco mais da Bíblia e vão falar de Jesus para essas pessoas. Sabia que a nossa igreja fazia isso também? É, pai, a Nova Semente fazia? Não, filha, estou falando da igreja adventista. A gente sempre fez isso também, de ir nos vizinhos e nos bairros e conversar com as pessoas. E aí comecei a lembrar da minha experiência como cristão adventista de criança. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, isso faz 30 anos. E semana passada eu encontrei uma pessoa que compartilhava dessa minha experiência. Ele era o líder de um programa especial da igreja. Você lembra que programa que tinha todo sábado às 14h na igreja adventista? Qual era o nome do programa? Era o programa do trabalho missionário, né? A gente terminava o culto de manhã, ia para casa, almoçava, 2h da tarde, a gente se reunia com o diretor do trabalho missionário, que o da minha infância eu encontrei domingo passado, e ele me lembrou dessa história, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu voltava de casa para a igreja, ia lá na sala do trabalho missionário e pegava uma pilha, aquilo que eu conseguia carregar com 10 anos, de folhetos com temas bíblicos, mensagens bíblicas, para você distribuir para as pessoas. E eu ia até o cemitério da cidade, em Santo André, onde a minha família é próximo do bairro onde a gente morava e tal, uma distância não muito longe da igreja. Eu ia lá e eu começava a ir até as pessoas que estavam no cemitério, visitando os familiares, aquele momento, alguns de luto. E eu lembro, com 10 anos de idade, olha como marca no DNA da gente, né? Boa tarde, eu sou um jovem, 10 anos, hein? Eu sou um jovem adventista do 7º dia. E eu queria deixar uma mensagem de paz e esperança para você. Você aceita? E entregava um folheto na mão daquela pessoa. E depois que eu varria o cemitério com os vivos,
Eu tomava de volta o caminho da igreja, ia passando nos comércios, nas pessoas que eu encontrava na rua, e ia o mesmo discurso presenteando as pessoas. Tinha dois senhores que trabalhavam no Hospital Cristóvão da Gama, ali em Santo André, bem próximo, já chegando da igreja, em que eu frequentava quando criança, e eu parava com os porteiros. Eles tinham bastante tempo livre, porque ninguém queria assaltar um hospital, né? Mas eles estavam ali com porteiros, tomando conta e tudo. E eu deixava com eles as lições bíblicas, que eles podiam pesquisar na Bíblia, preencher, então tinham trabalho, aquilo era um passatempo enorme para eles, e eles gostavam muito. Eles ficavam esperando o horário, já aí por volta das 3 horas, que eu estava chegando de volta ali para trocar a lição e dar a próxima lição. Era um curso por correspondência, e eu era o correspondente, né? E essa era a minha experiência. E se você cresceu na igreja adventista, muito provavelmente você teve uma experiência muito parecida com a minha. Deus reconhece as qualidades da sua igreja quando somos fiéis em compartilhar a fé, compartilhar a missão, expandir a igreja. Essa é uma qualidade da nossa igreja. Temos desafios? Temos desafios. E aqui a gente entra na carta de Éfeso. Essa igreja, no verso 4, recebe uma advertência, uma condenação. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em algum momento, essa igreja perdeu o zelo missionário. E não o fato de defender doutrinas cristãs. A gente encontra aqui no verso 6, de que os cristãos de Éfeso se opunham aos nicolaítas. Não vou gastar muito tempo com os nicolaítas. Quem eles eram? Uma heresia do 1º e 2º século. Eles tinham uma percepção religiosa e eles tentavam evangelizar os cristãos com a visão deles, de que corpo e alma são separados, o que importa é a sua alma, o que você faz com o seu corpo não tem problema nenhum. Então não havia um código moral, orgias, poligamia, vícios os mais diversos, prazeres. O que você fizesse com o corpo não tem problema nenhum, o que importa é como está a sua alma. E a igreja de Éfeso resistiu. Mas Jesus está dizendo para essa igreja, apesar dessa fidelidade toda, vocês perderam o primeiro amor. Eu queria fazer uma pergunta a você. O que significa uma igreja que perdeu o amor? O que é uma igreja que perdeu o amor? No que se transforma uma igreja que perdeu o amor? Como acontece de uma igreja perder o amor? Eu fico só imaginando, pelo cenário histórico, as informações bíblicas que a gente tem. Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 10, ele insiste que os cristãos de Éfeso precisavam resgatar o seu relacionamento espiritual com Deus. Precisavam voltar a depender de Deus. Precisavam voltar a entender a graça de Deus. Dos versos 11 a 22 do capítulo 2, Paulo insiste com os cristãos de Éfeso. Vocês não podem ver diferenças entre as raças. Judeus e gentios são iguais diante de Deus. Unam-se. Reconheçam uns aos outros como irmãos e membros de uma mesma família. Capítulo 5, versos 22 a 23, Paulo diz, os casais da igreja de Éfeso não se amam mais, não se tratam com amor. Maridos, amai vossas esposas como ao Senhor. No capítulo 6, versos 1 a 4, Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, pais e filhos se amem, se respeitem, cuidem uns dos outros. Ainda no capítulo 6, ele escreve aos senhores e servos, lembrem-se que todos vocês, servos e senhores, são servos de Jesus Cristo, e tratem-se com justiça, com igualdade, com respeito. Esse é o resultado de uma igreja sem amor. Eu fico imaginando que a coisa foi mais ou menos lenta. Você já se sentiu em algum momento, por causa da sua fé, discriminado? Qual o sentimento de ter que defender a sua fé e a sua consciência todo o tempo, e as pessoas fazem graça, as pessoas desprezam? Que tipo de efeito isso traz na vida de alguém? Constantemente sendo provado na sua lealdade a Deus pelas pessoas ao redor. Deixa eu falar um pouquinho mais da igreja adventista.
Quando eu era criança, a nossa igreja é o que podia ser considerado, hoje não mais. Mas quando eu era criança, nós podíamos considerar a nossa igreja uma minoria religiosa. Pouquíssima gente era adventista. Quem lembra de fazer JA, uma igreja e fazer JA na igreja do outro? Quem está aqui não sabe o que é esse negócio de JA, né? É um programa de jovens adventistas. A gente ia no sábado à tarde visitar uma outra igreja e a gente fazia uma programação espiritual e tal, visitava a igreja. Numa época, no início dos anos 80, que não tinha GPS, Waze, mapa, coisa nenhuma, né? A gente sabia que a igreja do bairro tal tinha convidado, a gente saía da nossa igreja e ia para o bairro tal e começava a procurar a igreja. Tinha o endereço, mas até achar as ruas ali no bairro. Então você começava a perguntar para as pessoas na rua: você conhece a igreja adventista? Adivinha o quê? É uma igreja. Ah, tem uma lá no fundo. Você chegava lá, era da Assembleia. Aí você perguntava para o irmão da Assembleia onde era a igreja adventista, ele falou: eu acho que tem uma outra naquela rua, desce assim, assim. Você chegava lá, era da Quadrangular. Então a gente já marcava o JA assim. Dizia que era 5, mas começava às 6, porque era o tempo de conseguir achar a igreja. Estão lembrando, né? Como é que é crescer num ambiente em que todo mundo te acha um ET? Esses eram os cristãos em Éfeso, pela história, o tempo inteiro. Sabe, quando as pessoas começam a resistir a gente, a desafiar a nossa fé, num primeiro momento você pode sentir uma tristeza, depois uma frustração, e começa a chegar um momento em que você começa a se proteger. E a gente vai criando calos no coração da gente. E a gente começa a se tornar indiferente para o que as pessoas pensam ou não da gente. Me lembro quando comecei a trabalhar como pastor no Rio Grande do Sul, era uma cidade próxima a Porto Alegre, mas uma cidade pequena, clima de interior, pastor novo da igreja. Resolvi visitar os vizinhos da igreja para dizer: olha, estou chegando para trabalhar na igreja, sou pastor, queria colocar a nossa igreja à disposição de você, da sua família, estou aqui para orar por você, se você tiver um pedido de oração, inclusive. Fui conhecer os vizinhos mais próximos, sabe, da rua da igreja. Mais da metade deles me disseram: obrigado, mas eu não estou precisando de nada. Nenhuma oração. Está tudo bem na minha vida, não preciso de nada. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um de vocês aqui, posso conversar um pouquinho com você e eu queria orar com você? Você diria: claro, pastor, vai ser um prazer poder que o senhor ore por mim, eu passar um momento conversando com você. É verdade ou não? Olha. Mas como é você estar num ambiente em que todo mundo é hostil a você? Éfeso foi lentamente os cristãos endurecendo o coração. Indiferença até chegar ao desamor. É um caminho. E aí eu preciso perguntar a você, porque a gente pode ter 2 tipos de experiência aqui. Pessoas que há muito tempo estão na igreja e que enfrentaram dificuldades. Talvez teve uma responsabilidade na igreja, líder de algum ministério, você se dedicou, você tinha as características das pessoas de Éfeso, de se dar, se doar, empreender, fazer, e as pessoas ao seu redor indiferentes a você, sem reconhecer o seu trabalho, sem ajudar você ou sem se abrir a você. E a gente vai desistindo lentamente e vai perdendo o vigor, vai perdendo o amor, vai perdendo de vista o propósito. Isso aqui não tem valor nenhum. Prefiro ser honesto com Deus e ser fiel a Deus só comigo mesmo e me distancio das pessoas. Talvez você seja ainda hoje um membro de igreja e você é como as pessoas de Éfeso. Essa carta é para você. Jesus está falando aos calejados, aqueles que sofreram por causa do Evangelho e que talvez hoje estejam, depois de tanto machucado e cicatriz, formem apenas calos na sua experiência espiritual. Você é honesto com Deus, você é leal a Deus, mas você não é mais uma pessoa amorosa. Posso estar falando para alguém aqui que cresceu na igreja com pessoas calejadas e você desenvolveu seus próprios calos. As pessoas da igreja tinham uma teologia correta, mas não tinham amor. E você cresceu machucado. E o simples fato de dizer para você, isso é a verdade, já te lembra dos seus sofrimentos, dos seus traumas,
e das suas feridas, que também calejaram. Jesus está falando para os cristãos de Éfeso e para mim e para você hoje. Não podemos perder aquilo que é a nossa essência. A verdade nos transforma em pessoas amorosas. E se não somos, apesar de Jesus reconhecer o valor da fidelidade, ele sente falta do amor e sabe que isso é imprescindível. E por isso o conselho dele: lembra de onde vocês vieram e voltem àquela experiência. Voltem a ser vibrantes, voltem a compartilhar aquilo que transformou a vida de vocês, voltem a acreditar nas pessoas, voltem a se doar e a amar. A nossa igreja tomou uma decisão lá no sul de começar a visitar aqueles vizinhos e servi-los. Tudo que podíamos fazer de forma social para impactar a vida deles, atendimento das crianças, feiras de saúde. E pouco a pouco, aquelas pessoas indiferentes foram se abrindo e algumas delas, inclusive, passaram a frequentar a nossa igreja. Porque o amor tem mais poder do que uma verdade sem amor. E esse é o único jeito de ser igreja de Jesus Cristo. Essa é uma igreja amorosa, uma igreja fiel, fervorosa, que trabalha, que se doa, mas que ama. Não apenas quer convencer intelectualmente, mas quer alcançar o coração das pessoas. Não desista, por mais frio que o coração das pessoas pareça. Não permita que esse mesmo frio tome conta do seu coração. Esse é o grande conselho de Jesus àquela igreja. E é um chamado que ele faz à nossa igreja. Verso 5, se não te arrependeres. Sabe? Há uma tendência muito grande na igreja, em toda a expressão religiosa. Conforme você vai dominando o sistema religioso e vai entendendo qual é a estrutura de fé, há uma tendência de se sentir superior aos demais e de ser correto e achar que os outros são falhos. E a gente perde o senso de que erramos também e também precisamos de arrependimento, também precisamos regularmente ir a Jesus Cristo e dizer: muito obrigado pelo teu amor, porque eu sou um pecador, eu errei de novo e eu preciso que o Senhor me restaure. Éfeso, mergulhada no seu sistema doutrinário perfeito, e que Jesus elogia, não há nada de errado. Vocês estão com o coração de que não necessitam mais da minha graça, acham que o conhecimento teológico de vocês e a fidelidade teológica de vocês é suficiente, mas não é. Vocês precisam da minha graça, arrepende-te, porque eu estou voltando. Talvez você está nos assistindo aí de casa, e essa tenha sido a sua experiência religiosa. Talvez a sua igreja tenha as mesmas características da igreja de Éfeso. Eu já passei por igrejas que são iguaizinhas à igreja de Éfeso. E quando você ouve o que nós falamos aqui, quando você participa de uma comunidade como essa aqui, você se sente incomodado. Não existe esse negócio de amor. Tem que ser fiel como eu sou fiel. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. A palavra nos guia à perfeição em amor. Essa é a perfeição para a qual Deus nos chama. Perfeitos em amor. Meu convite para você hoje: se livre do seu eu. Se livre do seu senso altíssimo de justiça própria. E reconheça que você precisa de uma transformação. Que você precisa voltar a uma experiência que Jesus começou um dia na sua vida e que talvez esteja em modo de pausa. Permita Ele retomar a sua fidelidade marcada, permeada por uma expressão de amor. É o único caminho para alcançarmos o que Jesus Cristo quer para nós. Quem tem ouvidos, diz Jesus, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Efésios capítulo 4, verso 15, Paulo já havia orientado os cristãos de Éfeso antes, seguir a verdade em amor, para que vocês estejam unidos naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, porque Ele é amor. Jesus termina a sua carta dizendo: ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer o egoísmo? Ao que vencer a indiferença? Ao que vencer a falta de amor? A esse darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quer vida? Quer vida eterna? O caminho para ela é o amor. Mas esse amor no nosso coração só vem de Cristo Jesus, porque nosso coração não sabe amar. Qual é a vitória que precisamos? É a vitória sobre o nosso coração. Esse coração de pedra precisa morrer, para que Jesus Cristo, com a sua mão, molde um novo coração. Um coração que pulsa num novo ritmo e que leva a nossa vida a novas prioridades. Aqueles que têm zelo, têm disposição, têm paixão, mas isso vai na direção certa, não no que é certo para mim, mas no que é certo para Deus e de Deus para os outros. Que eu e você tenhamos o coração que Jesus Cristo pode dar. Bom Deus, a carta aos Efésios é uma carta para todas as igrejas. É uma carta para a nossa igreja. Estamos comprometidos. Tua palavra é inegociável para cada um de nós. Queremos cada vez mais compreender a profundidade da tua sabedoria através do texto da tua palavra. Mas isso tudo tem um propósito que sai do teu coração, que é nos transformar em pessoas que a semelhança de Jesus Cristo e a tua semelhança amam o mundo todo e estão dispostos a ir ao mundo para amá-lo. Isso é um desafio para nós. Muitas vezes somos indiferentes e nos tornamos calejados, insensíveis. Essa é a carta aos calejados. Essa é a carta àqueles que precisam receber bálsamo espiritual e precisam entender o que é uma vida ao teu lado. E somos nós, cada um de nós. Podemos crescer muito em amor ainda. Retoma a obra que começou na nossa vida e a conclui pela tua graça, para que sejamos vencedores em Cristo Jesus, e que tenhamos o direito à vida, a vida que é eterna, porque o amor é eterno. É a nossa oração, é o nosso pedido. Que teu Espírito continue a falar à igreja. É a nossa oração por Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe muito você. E que essa série seja uma série que vai trazer você de novo a experiência do que é ser igreja, a igreja de Deus. Vá em paz, Deus abençoe muito você. E lembre-se, a igreja é feita de pessoas. Não saia daqui sem colocar a bênção de Deus na vida de quem está com você hoje. Vá em paz, nos encontramos logo mais, programação da tarde.